Muito bom dia, boa tarde, boa noite, consoante o tempo em que nos vão escutar. É um gosto enorme estarmos aqui no primeiro podcast designado Nós Percebemos, aqui do ISPA, Instituto Universitário, e muito concretamente hoje, começando aqui com a Escola de Educação. Nós percebemos certamente melhor quando estamos juntos. Essa é uma crença pessoal fortíssima e por isso daqui a muitos poucos minutos vou aqui já apresentar os nossos convidados. É mesmo uma honra tê-los aqui comigo, connosco hoje. Dizer o meu nome, sou Ana Teresa Brito, sou professora aqui no ISPA, sou diretora da Escola de Educação e num tom mais pessoal sou avó de 3 netos maravilhosos, de 3 e 4 anos, e por isso, de alguma forma, este podcast que vai aqui inaugurar o conjunto de podcasts Nós Percebemos é também sobre o princípio da vida. E que forma melhor temos de inaugurar um podcast que não este de pensarmos como é que a vida começa, como é que ela nos constitui verdadeiramente, integralmente, como pessoas. Tive aqui um desafio da equipa de comunicação no final do mês de agosto para fazer um edital para a nossa newsletter. É uma newsletter que vai aqui divulgando e partilhando entre nós aquilo que vamos pensando, os desafios que vamos tendo e o gosto que temos em estar juntos nestes desafios. E chamei-lhe Devagar que Tenho Pressa. Pegando aqui na palavra creche, tentei encontrar para cada uma das suas letras C-R-E-C H-E, um verbo e um advérbio que pudessem aqui, de algum modo, traduzir o que a palavra creche, para mim, penso que posso dizer para nós, traduz: cuidar respeitosamente, educar calorosamente, honrar equitativamente. E então, de uma forma muito breve, começar aqui por este edital, passar à apresentação dos nossos convidados e depois, naturalmente, passarmos logo a conversar. Devagar que Tenho Pressa é uma frase antiga que eu reconheço como desafio desde criança e que vou significando de forma singular nas diferentes etapas da vida. Em agosto traduziu-se pelo convite à pausa, essa extraordinária força para a entrada num novo ano, ao ritmo do calendário da formação. Em setembro, que agora inauguramos, o mês que agora inauguramos, manifesta-se nesta tentativa de mobilizar a reserva devagar para alavancar o seu começo. Há neste ciclo uma força vital e, na aparente contradição da frase, devagar, que tenho pressa, um convite sazonal, mas também diário, cotidiano. Ao ritmo do calendário, também muitos bebés e crianças inauguram ou retomam em setembro o seu segundo espaço e tempo de vida, a creche. Dos braços dos pais, da família, para os braços da equipa educativa que os acolhem, há uma imensidão de sentimentos, onde cuidar e educar se entrelaçam de forma singular, única, porque inaugural na vida de cada um. Neste tempo de transições, todos somos particularmente uns pelos outros, da creche até ao ensino superior, acolhendo quem chega com respeito e entusiasmo, que, multiplicado, se vai engrandecendo nesta singularidade de sermos pessoas que crescem sempre, ao longo de toda a vida, numa cascata de cuidados, como nos diz o professor Gomes Pedro. Neste desdobrar da palavra creche, cuidar respeitosamente, educar calorosamente, honrar equitativamente, fica o convite para vivermos neste início de ano letivo e académico o que é profundamente humano e que procuramos também oferecer na nossa formação universitária. Neste podcast sobre o início da vida, é nosso desejo que todos sintam um pouco de si nesta partilha, da lembrança de termos sido também nós crianças, às crianças pelas quais somos responsáveis e que enchem a nossa vida de amor, compromisso e desafio. Brazelton dizia de uma forma muito bonita que, quando cuidamos de um bebê pequenino, aprendemos tanto sobre nós mesmos como sobre este bebê.
E é neste desejo de que esta compreensão seja de facto partilhada aqui entre nós, mas necessariamente com todos aqueles que nos vão escutar, que gostaríamos que de facto neste novo ano conseguíssemos manter este vagar quando temos pressa, este devagar para apreciar o tempo de estar, de ser, de pertencer e participar. Então, não vejo melhor maneira do que começá-lo que não desta forma. É muito, muito bom estarmos aqui. Eu vou apresentar de forma muito breve os nossos convidados. Eles são conhecidos de muitos de vós, mas tem aqui uma particularidade que vou já aqui assinalar no início. É que temos pessoas de três formações de base diferentes. E isso, comentávamos aqui antes de iniciar o podcast, é verdadeiramente aquilo que mais desejamos, é unir à volta desta honra, que é acompanhar uma vida desde o seu início, um olhar da educação. Neste caso a Alexandra Marques é a nossa convidada que nos vai trazer esse olhar, porque ela própria é educadora de infância, licenciada em Ciências de Educação, especialização em Educação de Adultos, mestre em Educação e Sociedade. A educação para ela tem sido, desde o início, a sua força e de facto depois muito também traduzida naquilo que foram as suas ações, desde presidente da APEI até à diretora-geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular, diretora da Fundação HK e, muito recentemente, aqui muito partilhada entre a comunidade educativa, coordenadora e coautora das orientações pedagógicas para a creche, que de facto trouxeram algo que queríamos há muito tempo ter, assim, materializar, sentir nas nossas mãos e sentir depois quando lemos a passear cá dentro da nossa cabeça e do nosso coração em tudo aquilo que nos provocam e envolvem. Neste momento coordena também o grupo de trabalho para a generalização do acesso à educação de infância, que junta dois ministérios. Mais uma vez, esta ideia de estarmos aqui articulados, partilhando o Ministério da Educação e o Ministério da Segurança Social, trabalhando juntos neste abrir para uma universalidade que queremos que aconteça com o acesso de todas as crianças à creche e ao jardim de infância. Então, Alexandra Marques, Educação. Lourdes Hill, Gestão. Então, gestão, que chega aqui alguém que de facto se apaixona por esta área e que nos traz, como diretora da Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso, com responsabilidade na implementação e de facto em toda a organização do plano estratégico, traz-nos aqui uma campanha formidável, que foi inaugural no seu tempo de muito deste desejo de estarmos juntos, a campanha Primeiros Anos, a Nossa Prioridade, e que traz 30 anos de experiência profissional na área da gestão de empresas e consultoria, em programas de gestão de mudança, em organizações de caráter social ou associativa, para assumir aqui funções que de facto muito nos honram nesta... a palavra honra está aqui a aparecer muitas vezes. Há pouco dizíamos, foi mais difícil, foi encontrar uma palavra para o H de creche, mas está aqui a honra, e a honra de facto é muito grande, de trazer, depois de ter participado no Portugal Sou Eu, na coordenação do órgão operacional, de ter estado como adjunta do gabinete de 3 secretários de Estado no Ministério da Economia, estar aqui tão ligada a algo que agora é a sua mobilização maior, diria, e que chega até nós de uma forma muito, muito própria, muito viva, por aquilo que esta campanha significa e que já vamos ouvir e já nos vai traduzir. E Miguel Herdade, formado em Direito, portanto aqui Educação, Gestão, Direito e esta beleza de ver alguém formado em Direito que trabalha em inovação social, na implementação das políticas públicas e que tem um especial interesse que eu penso que aqui é transversal a todos nós, que é justamente pensar as desigualdades em educação e integração social, pensar naqueles que, para quem as oportunidades são fundamentais, para serem... O Brazelton tinha, quando avaliava o recém-nascido, essa ideia da melhor performance. Ele procurava a melhor performance e nós procuramos a melhor performance de
cada um de nós, procuramos o melhor de cada um de nós. E para isso, Miguel tem estado muito envolvido em fundar e dirigir organizações sem fins lucrativos em Portugal e no Reino Unido. Aliás, está aqui connosco hoje desde Londres, e a Alexandra também, porque está numa conferência muito importante aqui que reúne o pensamento e a educação da infância em Brighton, e está connosco o Miguel desde Londres, justamente porque tem aqui sediado o seu trabalho, mas com muita expressão também em Portugal, nomeadamente na Academia Johnson, no trabalho que teve como assistente da nova School of Business e Economics, e também no grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal, junto ao Presidente da República como independente. É cronista da revista Sábado, enfim, tem aqui manifestado muitas vezes a sua opinião sobre questões de educação, e há muito pouco tempo também sobre este aspecto específico da expansão da rede de creches. Então, vou já aqui passar a palavra, vou só dizer quais são os 3 grandes pilares que decidimos que seriam bons para, de facto, termos esta nossa partilha, esta nossa discussão, e que estão à volta estão à volta das conquistas e dos desafios que temos neste momento, neste 4 de setembro de 2024, à volta dos primeiros anos de vida. Por um lado, de que forma o atual conhecimento científico sobre os primeiros anos permite e apoia uma compreensão muito mais profunda sobre o bem-estar, desenvolvimento e aprendizagem das crianças até aos 6 anos. Por outro, o conhecimento que vamos tendo, felizmente cada vez maior, da realidade das crianças muito pequenas e suas famílias em Portugal, o que é que vamos destacar como fundamental. E por outro, com aquilo que sabemos, tanto do ponto de vista científico como do ponto de vista da realidade, as formas como já estamos a apoiar as crianças dos 0 aos 6 anos, nomeadamente em Portugal, numa ação concreta face à singularidade do contexto atual, mas também conquistas, desafios, oportunidades. E acho que vamos ter também tempo para falar sobre o que falta fazer. E isto, deixar aqui algumas pistas daquilo que nos inquieta, e essa inquietação é aqui a alavanca de mudança. Então, passávamos aqui ao primeiro desafio. Que conhecimento atual, científico, sobre os primeiros anos de vida podemos partilhar aqui com quem nos ouve e partilhar entre nós? Certamente também traremos, cada um de nós, uma visão que vai engrandecer a do grupo, sobre o que já sabemos hoje. E porventura, passaria a palavra, talvez aqui ao Miguel, que tem estado muito atento aos estudos e àquilo que de facto a evidência nos mostra, para depois passarmos aqui então a palavra também a Lourdes Hill e a Alexandra Marques. Muito obrigada, mais uma vez, por estarem aqui comigo, connosco no ISPA. Bem, então, em primeiro lugar, dizer olá a todos os que estão a ouvir e às minhas companheiras de painel, e agradecer estar aqui e, acima de tudo, esta responsabilidade de ser logo o primeiro a falar, com pessoas que sabem tanto do assunto, não é? Portanto, eu vou tentar ser muito breve, só para lançar algumas ideias, e alguns dados que eu acho que são relevantes, coisas que eu tenho aprendido e que acho que não podemos deixar de falar. E, portanto, ia agrupá-las em 3 ideias principais, muito rápidas, e que vão no sentido inverso à idade da criança, do bebé. E a primeira ideia que eu gostava de assinalar é que, de facto, a desigualdade começa muito antes da criança entrar na escola. Na verdade, o grosso da desigualdade já lá está muito antes dos 5 anos. O que é que eu quero dizer com isto? Quer dizer que quando nós olhamos para os dados empíricos e que temos de vários países, em Portugal, infelizmente, não temos muito destes dados, que é um problema, podemos depois voltar a isso mais à frente, mas se olharmos, por exemplo, para a Inglaterra, o que é que nós vemos? Nós vemos que as crianças, ou jovens, quando acabam o ensino secundário, ou seja, quando entram para a vida adulta, as crianças mais pobres têm quase 2 anos de atraso em relação às crianças mais ricas nos seus conhecimentos. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que são praticamente 2 anos letivos que elas sabem a menos. Mas o que nós vemos é que esse fosso entre ricos e pobres, ahm, o grosso do fosso já existe logo aos 5 anos de idade. Quando nós olhamos aos 5 anos de idade, o fosso entre ricos e pobres são quase 5 meses de conhecimentos, o que é bastante, tendo em conta que eles só têm 5 anos.
Esse fosso duplica ao fim do ensino primário e depois duplica outra vez ao fim do ensino secundário, chegando aos tais 2 anos. E isto é muito impressionante. Será que isto quer dizer que se nós conseguíssemos diminuir este fosso antes das crianças entrarem na escola, seria uma boa forma de combater a desigualdade? Isso é uma grande pergunta, um grande desafio que nós temos e é uma coisa pela qual eu tenho estado a refletir e bem, pessoas muito mais informadas e com acesso a melhores dados que eu também. Ahm, e o que nós vamos ver quando olhamos para a literatura, sobretudo na parte da economia, e aqui vou entrar para a minha segunda ideia, é que precisamente nós fazemos as coisas um bocado ao contrário, nós fazemos as coisas de forma, diria, quase errada. Nós investimos muito dinheiro na educação das pessoas, sobretudo quando elas são mais velhas, não é? Ou seja, se nós pensarmos bem, o grande custo que nós, enquanto sociedade, investimos é quando os jovens vão para a universidade. Custa muito dinheiro a universidade, não é? É também a altura em que os pais sentem que vale mais a pena esse investimento e depois vão fazer os mestrados, que também são caros e quase que há aquela ideia de que só interessa começar a estudar e só interessa quando as coisas começam a valer a sério, quando estamos no secundário, para ter notas para ir para a universidade, porque a universidade é que nos dá essa vantagem na vida futura. Portanto, se olharmos para o orçamento de Estado e para o orçamento das famílias, elas de facto gastam muito dinheiro e mais do que dinheiro, muito sofrimento e não é, muita vontade nessa parte da nossa vida. Mas se formos olhar para o que nos diz os dados da economia, e aqui eu vou socorrer-me de um autor que é muito importante, porque em primeiro lugar é Prémio Nobel da Economia e em segundo lugar foi em parte por causa deste estudo que ele ganhou o Prémio Nobel da Economia. E que se chama James Heckman, ou Jimmy Heckman. E ele é muito importante porque ele inventou uma coisa que se chama, em economias, a curva de Heckman, mas que é uma coisa relativamente simples e que eu acho que se consegue explicar sem, assim, verbalmente, sem olharmos para um gráfico. E a ideia é a seguinte: é que, na verdade, cada euro que nós investimos tem um valor muito mais alto quanto mais novo esse investimento acontecer. Ou seja, um euro investido na creche tem um retorno muito maior do que um euro investido no ensino secundário e muito maior ainda do que no ensino universitário. E, portanto, é uma curva que começa muito alta a nível de retorno e vai baixando consoante as pessoas vão ficando mais velhas. E isto acontece por algumas razões. A primeira é porque, de facto, nos primeiros anos, na verdade, nos primeiros dias, é quando o cérebro se desenvolve mais, não só do ponto de vista cognitivo, como também dos não cognitivo, ou seja, as nossas outras capacidades, que certamente vamos poder falar um bocadinho mais à frente. E depois, precisamente porque o que não se aprendeu é muito novo, custa mais a aprender um bocadinho mais tarde. E isto é um bocado mais complexo do que esta frase que eu disse, tem um bocadinho mais de camadas, evidentemente. Tudo isto é um bocado mais complexo do que eu estou a pintar, mas só para servir de introdução, esta ideia da curva de Heckman tem precisamente este lado, que é vale muito mais a pena investir em mais novos do que em mais velhos. E nós fazemos precisamente o contrário. E este era o meu segundo ponto. O meu terceiro ponto, que foge um bocadinho à ideia dos primeiros anos, mas que eu acho que é muito importante, ahm, tem que ver com, na verdade, a curva de Heckman não começa nos primeiros anos, começa no pré-natal. Ou seja, na verdade, o investimento na barriga das mães ainda tem um retorno mais alto. E, portanto, isto é um ponto muito importante. E eu vou ilustrar isto com um exemplo de um estudo que se fez muito recentemente, e que eu acho que pode ajudar a trazer alguma tangibilidade a esta ideia que eu estou a dizer. Essencialmente, nos Estados Unidos, eles pegaram em mais de 400 mães, portanto, essa é a nossa amostra, e fizeram um Randomized Control Trial, que eu acho que em português se diz uma experiência aleatorizada. Uhum. Basicamente, eles alocam de forma Aleatória, aleatória, aleatória. exatamente, uma determinada experiência para precisamente não haver ruído e ter uma amostra melhor. Em medicina, este é o parâmetro mais alto da investigação que nós podemos ter, é o Randomized Control Trial. E basicamente o que eles fizeram foi, aleatoriamente alocaram às mães dinheiro quando elas estavam grávidas. E elas ou recebiam 333 dólares por mês ou recebiam 20 dólares por mês. E basicamente, durante os 52 meses que vão da gravidez até
já entrando no nascimento da criança, foram ver como é que foram fazer visualizações do desenvolvimento cerebral das crianças e perceberam que as crianças que recebiam os $333, o cérebro delas se desenvolvia muito mais do que aquelas que só recebiam $20. E porquê? Porque, em parte, a pobreza gera imenso stress nas mães, a escassez gera imensas dificuldades familiares, o cérebro das crianças é pior oxigenado quando as mães vivem em ambientes de stress, e quando eu digo ambiente de stress não é só financeiros, mas também de privação material. Ou seja, podemos estar a falar, por exemplo, de viver em casas pequenas, de viver em situações de violência, de viver em situações de poluição, de ter bolor nas suas casas e todas as dificuldades que as pessoas que têm menos recursos financeiros têm. E isso vai impactar o cérebro das nossas crianças. E, portanto, com estes três exemplos, a minha mensagem principal era: será que quando nós nascemos já estamos numa grande desvantagem? A resposta, a meu ver, é sim. E a grande pergunta será: muito bem, então como é que podemos resolver isso? Tudo isto tem soluções, e tenho a certeza que falamos disso mais à frente, mas portanto era com esses três dados que eu gostava de iniciar a discussão e se calhar passar a palavra. Excelente, excelente, Miguel. Foi um desafio ótimo, muito bem sustentado e que nos deixou logo a pensar, de facto, esta importância de prevenir, de começarmos. E eu estava a ouvir o Miguel e estava a pensar: começa na barriga da mãe. Depois disse isso e eu fiquei muito contente, porque de facto nós vamos andando para trás e vamos percebendo que de facto a criança é ela e a sua circunstância. Nós sabemos que de facto não podemos olhar a criança sem olhar tudo aquilo que a rodeia, nomeadamente a família. Aqui tem é um aspecto fundamental deste ponto de vista da seu bem-estar, para poder também favorecer esse bem-estar à criança. E, portanto, obrigada por este desafio. Será que nascemos já com uma grande desvantagem, e como é que podemos tornar este nascimento, enfim, muito mais aberto àquilo que são as possibilidades da vida, e que queremos, de facto, que ninguém perca 5 meses, 1 ano, 2 anos de vida do ponto de vista do seu desenvolvimento, porque nasceu em condições que são mais desfavoráveis e de vulnerabilidade. É muito sério isto que estamos a falar, e prende-se com os direitos mais elementares da criança e do ser humano, que aqui nos reúnem e nos trazem de uma forma muito, muito forte. Eu penso, talvez... Estava aqui a olhar para a Lourdes e a pensar, talvez lhe passe aqui a palavra, porque acho que neste caminho há um projeto europeu que abraça um projeto nacional, que justamente, de algum modo, responde à pergunta do Miguel, e depois Alexandre ainda mais de um modo mais específico naquilo que concretamente estamos a fazer, do ponto de vista dos meios para os profissionais poderem agarrar este princípio de vida da melhor forma. Mas se a Lourdes quisesse e pudesse partilhar aqui connosco, eu acho que tínhamos um começo de resposta e de discussão boa. Vamos a isso. Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Cumprimentar a todos aqui, a todos os parceiros de painel. É um gosto. E com certeza, com todo o gosto, vamos aqui abraçar estas questões. O Miguel colocou os pontos na chaga, não é? Portanto, isto não há dúvida que traz aqui temas muito importantes e que certamente hoje podemos explorar. Antes de falar da campanha, que claramente aborda as questões sobre a importância e também da fase pré-natal e da preocupação dos pais, do enquadramento dos pais, dizer que tudo se baseia no sentido de que pretendemos que as crianças tenham um desenvolvimento, e todos desejamos que tenham um desenvolvimento saudável e equilibrado. E é nesta lógica que nós sabemos que há muitas evidências científicas, nomeadamente nestes últimos 20 anos, que há diversas disciplinas, quer da pedagogia, quer das ciências sociais, neurociência, psicologia, economia, onde demonstram, e o Miguel nos estava a dar alguns exemplos, felizmente em Inglaterra há estatísticas e há dados, em Portugal infelizmente não temos essa situação colmatada, mas que nos demonstram que os primeiros meses e anos de vida são períodos de oportunidade única na formação física, na formação mental, na formação emocional de cada criança, porque o cérebro se desenvolve a um ritmo intenso e irrepetível nos primeiros dias de vida.
E este é um período fundamental para que o processo de neurodesenvolvimento se faça de forma a permitir que a criança ganhe competências de autorregulação, de empatia, de autoconfiança, que desenvolva capacidades de aprender, de construir relacionamentos positivos, de interagir com o meio que a rodeia. Em suma, o bem-estar, a aprendizagem e o desenvolvimento estão interligados para desenvolver-se emocionalmente, fisicamente, cognitivamente, enfim, todos os seus estados socialmente, a criança. E nesta perspectiva, apesar destas evidências, esta etapa do ciclo de vida, os primeiros anos, à partida desde a gestação, recebe sempre muito pouca atenção na sociedade e nas políticas públicas. Eu estou muito focada nas políticas públicas e explico porquê. Porque a campanha, de alguma forma, não é uma campanha mediática no seu sentido puro, é uma campanha de lobby, de sensibilização junto dos Estados-membros, é uma campanha europeia que já vos passo a explicar. A campanha Primeiros Anos, nossa prioridade, vem de uma campanha europeia denominada FES-YES, FES Priority, criada e desenvolvida a partir de finais de 2019. Claramente, a partir de 2020, ainda dentro de quando começou a Covid, a campanha arrancou, e é uma campanha que envolve 11 países. Estes 11 países estão associados a entidades coordenadoras sediadas em Bruxelas e que têm o apoio da Comissão Europeia. Isto é importante para compreender também que não é um conjunto de entidades com um bom propósito, é um conjunto de entidades fortes, potentes, de boa reputação, reconhecidas internacionalmente na Europa, onde procuraram que alguns países escolheram quais eram os países que deviam acolher esta campanha. Portugal é um deles, Portugal, Espanha, França, Itália, Irlanda, Bulgária, Eslovénia, Finlândia, e portanto temos aqui muitos países, Sérvia, muitos países com diferentes realidades, mas que claramente temos muitos problemas. Temos problemas na pobreza, como falava há pouco o Miguel, temos pobreza na desigualdade, na exclusão social, temos problemas no oferecer cuidados de saúde e de educação de qualidade. E, portanto, aqui temos, de facto, estes países têm, ao contrário do que parece, temos muitos pontos em comum. E, portanto, foi por aí que a Fundação Nossa Senhora Bom Sucesso foi convidada a ser coordenadora. É uma mera entidade coordenadora. Temos 40 entidades que representam mais de 2.500 entidades locais em Portugal, e que, de alguma forma, nos focamos nos primeiros anos de vida, do 0 aos 6, mas nos focamos desde que o dia que nascem as crianças, todos têm direito. Independentemente de estarmos, de alguma forma, as crianças têm uma condição de que estão tuteladas e dependentes de um adulto, mas todas têm direito. Devem beneficiar de um ambiente de cuidados de qualidade, de vínculo afetivo, estimulante, seguro, e que isto é um fator crítico de desenvolvimento infantil, como falamos nas evidências científicas. Portanto, o que se pretende, então, é criar condições aos pais e aos outros cuidadores para que possam proporcionar este ambiente a todas as crianças. Um pouco o que o Miguel falava relativamente às condições das famílias ou das mães grávidas. Nós falamos dos pais, dos outros cuidadores, para que possam proporcionar este ambiente a todas as crianças. É um desafio da campanha. E proporcionar este tipo de condições tem a ver com políticas, com medidas políticas, com medidas de investimento público, investimento privado, investimento social, que esta campanha agrega. De aí os parceiros também ser parceiros públicos, privados e também do sector social.
Que bom. Eu estava a ouvir a Lourdes dizer, são 40 instituições que estão aqui juntas, organizações, que representam 2.000 e, portanto, pensar como é que este projeto, dos primeiros anos, a nossa prioridade, criou estas condições de diálogo e de colocar o enfoque naquilo que nos devia deixar sem parar. Edgar Morin dizia, a missão é impossível, mas a demissão ainda é mais impossível. E esta ideia de que não podemos parar, quando ouvimos que ainda há tanto a fazer, a força que temos quando estamos juntos e de facto dar os parabéns por isso e dizer que bom que é, o ISPA faz parte deste grupo e portanto dizer que estamos muito comprometidos também em tudo aquilo que possa ser o nosso contributo para de facto colocarmos este saber e esta medir o pulso ao que acontece em Portugal em cima da mesa para que todos possamos beneficiar. Força, Lourdes. Apenas para sinalizar que a campanha tem uma assinatura que é dar a oportunidade a todas as crianças na Europa. Não é oportunidades iguais, mas é dar oportunidades. Criar que as crianças que tenham a possibilidade de ter oportunidades. Esse é mesmo o foco. Exatamente. E a oportunidade é uma palavra excelente, porque dá aqui também, faz aqui a ponte para o desafio Alexandra, agora naquilo que tem vindo a ser. Muito concretamente, Alexandra, neste ano houve aqui dois pontos fundamentais. Que é um pilar, as orientações pedagógicas para a creche, e que de facto nos trazem aqui, e eu vou aqui só puxar 4 pontos fundamentais destas orientações que de alguma maneira traduzem o que estivemos aqui a falar: a imagem de bebê e criança competente e participante, a centralidade das relações e das interações, as parcerias com a família e a comunidade e a abordagem holística e integrada. Nós olhamos para estes 4 pontos e quase que podemos ir aqui recheando cada um deles com tudo aquilo que fomos dizendo. E depois, a Alexandra está também aqui ligada, enquanto coordenadora, a esta possibilidade de pensarmos e de melhor conseguirmos a generalização do acesso à educação de infância. E sabemos que, nomeadamente nas questões da vulnerabilidade, mas para todas as crianças, a creche é uma oportunidade, as respostas são uma oportunidade, quando vão ao encontro desta forma holística, sistémica, de olhar a criança e a sua circunstância. Esta cascata de cuidados, nós imaginamos umas mãos que cuidam, mãos da mãe, do pai, da família, e umas mãos por trás destas mãos e umas mãos por trás destas mãos, porque precisamos desse apoio. O Bronfenbrenner dizia-nos que a criança precisa de alguém que seja louco por ela. Isso é o ponto fundamental, que esteja verdadeiramente apaixonado por ela. E depois, essa pessoa precisa de alguém que cuide dela e que também diga que ela está a fazer um bom trabalho, que está de facto a ir ao encontro daquilo que é o desafio e o compromisso de uma nova vida que desponta. E simultaneamente essa outra precisa de uma comunidade. Portanto, vamos aqui sempre ao nosso ditado, para educar uma criança é preciso uma aldeia, que eu ponho sempre no revés. Para educar uma aldeia é preciso uma criança, porque de facto as crianças trazem uma novidade, trazem uma possibilidade que, se tivermos em atenção, vai transformar a vida de todos. Por isso, Alexandra, com estes 2 pontos grandes, mas com todos os que são da sua experiência, ouvir e agradecer mais uma vez aqui a presença neste engrandecimento do painel. Bom, eu é que agradeço, é um gosto estar aqui e estar aqui com todos vós e com aqueles que nos possam ouvir e ter a curiosidade de enriquecer também o diálogo na sua escuta. Quando a Ana Teresa me apresentou, disse que a educação tem sido, de facto, o meu alimento nos caminhos e nas escolhas que fui fazendo e nas oportunidades que também me foram surgindo e que eu, na medida do possível, tenho procurado aproveitar. E porquê? Porque eu acredito genuína e profundamente que a educação de infância é a porta de entrada para a mudança, para a transformação de uma comunidade, o que significa de uma sociedade. Porquê? Porque são os primeiros anos e porque é a esperança da continuidade e da humanidade são as crianças, não é? É isso que gera a nossa continuidade enquanto pessoas e enquanto sociedade, enquanto planeta. Isso dá-nos uma responsabilidade, mas dá-nos também um universo gigante de responsabilidade e de oportunidade. De arriscarmos, de testarmos, e com aquilo que as crianças nos dão em dobro,
que é a sua capacidade inexcedível para nos surpreenderem, para nos darem energia, para nos darem alegria e, portanto, acho que tudo isto nos deve manter sempre o ânimo e o absoluto compromisso de investir na infância para a nossa própria humanidade. E é por aí. E por isso, achei particularmente interessante que o Miguel, os 3 pontos que trouxe, mas esta dimensão do investimento. Também muito porque os estudos longitudinais são dos Estados Unidos e, portanto, isto também é o reflexo daquilo que é a sociedade e o modelo económico dos Estados Unidos, mas trazem-nos muita evidência que alimenta também outros paradigmas de sociedade. E, de facto, aquilo que tem sido visto ao longo de décadas é que os espaços de cuidado e educação para as crianças, sobretudo para as crianças mais pequenas, são pensadas para elas enquanto filhas de trabalhadores. Portanto, o foco é sempre no mercado de trabalho, é sempre naquilo que é a capacidade da família gerar rendimento para o seu bem-estar. E depois o investimento naquilo que são as idades mais próximas de imersão e de inserção no mercado de trabalho, porque esse vai ser o período maior da vida de qualquer ser humano. É aí que vai permanecer o maior número de anos. E, portanto, esta lógica de fundar as respostas para as crianças a partir de um paradigma do trabalho, seja das famílias, seja deles próprios no futuro, eu julgo que também ela tem vindo a ser muito transformada por aquilo que são os direitos humanos, a consciência de que o indivíduo é mais do que um trabalhador e que há um conhecimento que alimenta essa humanidade e a capacidade de cada um ser competente para transformar e contribuir para a sociedade. Portanto, uma dimensão de cidadania e de direitos humanos que eu julgo que tem transformado nas lógicas da construção de sociedades democráticas e equitativas também os paradigmas da educação. E por isso acho que tudo aquilo que o Miguel trouxe é importante. Esta campanha de que a Lourdes falou, eu penso que nos dá também aqui a oportunidade de nos sentirmos comunidade como a Europa, e de percebermos que temos mais que nos aproxima do que nos distancia e que juntos, nesses desafios, se de facto nos abrirmos a um trabalho mais colaborativo e a uma maior cooperação efetiva, que não seja só em torno de financiamento, que seja em torno do conhecimento, da capacidade de empatia e de construir soluções que não sejam de banda larga e que sejam muito construídas com a participação das pessoas, na Europa, na dimensão humana que a Europa tem e na dimensão humana que a Europa está a construir numa maior diversidade, por ser agora também, nas últimas 2 décadas, sobretudo um país, e nesta última década, um país que acolhe em grande parte destes países onde Portugal se inclui, populações e fluxos migratórios muito diversos e massivos, em alguns dos casos, mas também que tornam muito visível a situação de pobreza extremada em que o mundo vive, não é? Portanto, acho que esta campanha, obviamente que nos permite colocar muita evidência para alimentar decisão, mas também nos permite, se assim quisermos, tomar a consciência de quão o mundo está mais desigual, mais fragmentado. E, portanto, acho que é importante. Como é que Portugal tem estado a aproveitar aquilo que são também, que é o conhecimento, e aqui na preparação, a Ana Teresa trouxe a questão do bem-estar, do desenvolvimento da aprendizagem, todo o conhecimento que já foi construído e que temos à nossa mão e ao nosso alcance para fazer escolhas e tomar decisões. E eu, de facto, gostava de salientar aqui a dimensão do bem-estar, que foi muito, muito importante, tanto que ela se converteu numa área de experiência e aprendizagem nas orientações pedagógicas, e de como esse conhecimento, de um modo mais alargado, no modo como redigimos o documento, o estudo que foi,
também esta preocupação de procurarmos aquilo que são frameworks, que são modos de organizar a educação e o cuidado para as crianças até aos 6 anos em vários países e, portanto, partindo de referenciais sociais e de modelos económicos muito distintos, mas sempre apostados naquilo que é a imagem de bebê e de criança, e não é uma e a mesma coisa, a imagem de bebê e de criança no nosso mundo ainda são coisas diferentes e, portanto, é sempre importante e num documento para a creche nós afirmámos de modo muito intencional e claro, que estamos a falar de bebés e de crianças, Certíssimo. e neste caso crianças pequenas, até aos 3 anos, e este documento foi criado também com um propósito muito claro de dar sustento àquilo que já foram os fundamentos e princípios dos 0 a 6 anos que a revisão das orientações curriculares consagraram. Já houve esta visão no momento, em 2016, quando se reviram as orientações curriculares para a educação pré-escolar, criaram-se, alargaram-se os fundamentos e princípios para ver esta visão de criança, de educação e de cuidado num contínuo 0 a 6 anos. E foram eles que também nos alimentaram. O que é que eu destacaria aqui e porquê o bem-estar? Porque ela, de facto, é uma dimensão da vida das crianças absolutamente fundamental. Ela antecede a sua existência neste mundo corpóreo, físico. Ela é, é também, este bem-estar está associado a si próprio, ao bebê, durante a sua gestação, mas a todo o seu contexto. E o Miguel já salientou muito bem. Eu só acrescentaria, se me permitir, Miguel, a dimensão do desenvolvimento parental, ou seja, não é só a Uhum. partir do momento em que a criança já foi gerada, é como é que ela é desejada, imaginada e como é que isso entra no projeto dos adultos que são os pais dessa criança. E este trabalho é, para mim, muito crítico e muito fundamental que seja feito, porque isso depois determina também o modo como se vive a gestação, a gravidez, o nascimento, a chegada e os primeiros anos de vida. Esse é um investimento que é também dos indivíduos que escolhem ser pais. E de como a comunidade se organiza para que eles possam desenvolver-se nessa condição de pais. E por isso o bem-estar tem esta dimensão física, mental, mas também social, do modo como nós acolhemos como comunidade o projeto de alguém que vai gerar uma nova vida. Isto nas orientações pedagógicas, sendo um documento que é fundamentalmente para os profissionais e fundamentalmente dentro desses profissionais para os educadores de infância, enquanto detentores do saber pedagógico, e foi muito importante para nós ir àquilo que, obviamente, a Convenção dos Direitos da Criança dizem, mas também a tudo aquilo que o conhecimento produzido nos diz. E não dissociar o físico, o mental e o social. Porquê? Porque, sobretudo, a creche está muito associada ao cuidado naquilo que é a alimentação, o sono, a higiene das crianças e retira muito daquilo que é a dimensão social, mas também da dimensão mental associada àquilo que são as emoções, naquilo que é a interação e a relação que são primordiais nestas idades. Portanto, entendemos aqui o bem-estar e a saúde como uma área de experiência de aprendizagem que tem de ser intencionalmente pensada, trabalhada, organizada em creche. E, portanto, ela tem a ver com o ambiente experiencial que é colocado à disposição da criança e à qualidade das respostas de afeto, de segurança, de continuidade, este sentimento de competência que a criança vai criando, a sua construção de autoimagem, de identidade, tudo isto se prende com as condições de bem-estar e, por isso, definimos-lo como um indicador muito, muito particular para as dimensões da sensibilidade e da responsividade do contexto de creche. Ela é tão importante ao longo de toda a nossa vida, mas claramente aqui nesta idade e neste período para os bebés e para as crianças.
E aqui distinguimos, dentro desta capacidade do ambiente se organizar e do contexto e do ser verdadeiramente educativo, eh, eh, salientámos aqui duas dimensões que para nós são muito críticas. Uma que tem a ver com a ética dos profissionais. Quem trabalha com pessoas tem que ter uma formação ética muito robusta, muito coerente e que se alimenta continuamente em espaços de reflexão e discussão, porque só essa ética é que, na nossa perspectiva, vai permitir esta resposta mais sensível, empática e a garantia da intencionalidade. Não é só questão de ser intencional, mas é também a intencionalidade que os profissionais colocam nas opções que fazem. E depois, como é que se organiza este contexto físico e humano? E aqui pondo sempre a tónica que este deve ser prazeroso, que deve ser confortável, que deve ser afável, que deve ser empático, mas também não esquecemos, e eu julgo que as orientações pedagógicas trazem muito aquilo que é também a consciência de que não basta pensar o espaço para as crianças se não cuidarmos dos adultos que lá estão. E, portanto, esta dimensão do bem-estar é aqui vista nesta dupla dimensão de que o bem-estar dos bebés e das crianças é intrinsecamente dependente do bem-estar dos adultos que lá estão, Exatamente. sejam os profissionais, sejam as famílias. E, portanto, estes adultos que nesta cascata de cuidados envolvem a vida das crianças e que asseguram o seu bem-estar, tem que ser mediada por um espaço muito de compromisso, de, de, de diálogo com as famílias e de muita cumplicidade naquilo que é a capacidade mútua de escutarem a criança e de a valorizarem naquilo que é a sua autonomia e a sua identidade própria. E, portanto, eu diria que esta dimensão do bem-estar é absolutamente crítica, ao nível individual, pessoal, familiar, mas os contextos educativos pensados para as crianças têm esta responsabilidade de o garantir com estas características que tentamos aqui eh, densificar, numa Evidenciar. linguagem mais do direito, para que os profissionais possam, de facto, também encontrar um modo de se reconhecerem naquilo que lá está e de se desenvolverem naquilo que é a sua capacidade otimizada de poder concretizar. E só assim é que acreditamos que este bem-estar pode estar associado a condições de aprendizagem, de desenvolvimento, e se verificarem nas orientações pedagógicas, nós colocamos a aprendizagem antes do desenvolvimento, mas na sua, como está num dos princípios, na sua indissociabilidade. Eles são dois processos que vivem em diálogo e interdependência constante. Mas esta aprendizagem, que não pode ser apenas no saber escolar, é uma aprendizagem experiencial, vivencial, que é muito valorizada nas orientações pedagógicas. E para já traria este contributo, salientando, e julgo que nunca é demais, eh, a capacidade de percebermos que os sistemas não são perfeitos. Nós temos uma educação 0 a 6 anos que está repartida em termos de tutela entre dois ministérios. Uh, Isso poderá e deverá, na minha ótica, ser resolvido, mas também há muitas outras questões que precisam ser resolvidas. Mas se de facto houver uma intencionalidade e uma dimensão de valorização da criança informada, Uhum. as coisas podem acontecer e as orientações pedagógicas resultaram desta consciência e desta tomada de consciência de que alguma coisa estava mal e que era preciso fazer e que não ia ser um suporte legislativo ou uma orgânica ministerial que nos deveria impedir de olhar para o bem maior para as crianças, até porque a nossa Constituição consagra a educação como um direito fundamental, tal e qual como a Declaração dos Direitos Humanos ou a Convenção dos Direitos da Criança. A Constituição Portuguesa consagra a educação desde o nascimento como um direito e, portanto, o Estado somos todos nós, com agentes para o concretizar,
tem este mandato. E as orientações pedagógicas e o referencial para a avaliação da qualidade nascem neste pressuposto de que os dois ministérios, independentemente daquilo que ainda é preciso fazer para o tornar assumidamente um contínuo até aos 6 anos, já dotam a comunidade profissional e as famílias de um documento que lhes permite saber mais de como podemos promover os bons começos de vida para todas as crianças. Eu estava a ouvir a Alexandra e a pensar sempre na pergunta do Miguel e estava a ouvir a Lourdes e a pensar no mesmo, não é? De facto, será que nascemos já em situação de desvantagem? Como é que podemos aqui, o que é que já estamos a fazer para conseguir mudar este princípio da história? Há um documentário muito bonito sobre o começo da vida que diz que se mudarmos o começo da história, mudamos toda a história e, portanto, é realmente nesta base que aqui caminhamos. E houve aqui um estudo muito interessante que nomeadamente nos primeiros anos, a nossa prioridade foi realizado, muito recente, que revelou que 80% dos inquiridos contam com as creches para tomar conta das crianças, apenas 58% reconhecem o seu papel educativo e apenas 35% têm noção dos inquiridos de que o período entre os 0 e os 3 é aquele em que se registra o maior desenvolvimento cerebral. Portanto, isto também nos dá aqui a medida da sociedade, daqueles que foram inquiridos e que representam uma população, enfim, no nosso país, aquilo que é o olhar para a criança e para aquilo que a constitui, mas também representam aquilo que, do ponto de vista das políticas públicas, com certeza é preciso lutarmos muito para conseguir que vão ao encontro este entendimento do princípio da vida como, na curva do Heckman, não é? De James Heckman, como aquele período em que mais vale a pena investir. E aqui muito do meu lado, a previsão aponta para que cerca de 70% dos atuais educadores de infância se vão aposentar até 2030. E, portanto, também este podcast é muito interessante desse ponto de vista, porque nós temos uma nova geração que tem certamente muito a aprender com aquela que durante tantos anos dedicou a sua vida à educação de infância, mas que agora vai entrar. E, portanto, penso também muito em relação à formação dos educadores de infância, o que é que nós estamos a fazer para dignificar os 0-3 nesta formação, desta forma sistémica, olhando também as famílias, olhando também as comunidades e pensando o educador, a educadora como alguém que trabalha com pessoas para pessoas, que é um profissional da relação. E, portanto, aqui se calhar devolvi um bocadinho ao Miguel agora, depois de ouvir toda esta, o que gerou a questão e aquilo que são os nossos eixos de debate, um pouco... O que é que de facto vê para além daquilo que falámos aqui e com base no que falamos como potenciais soluções que estão aqui à nossa beira, que estão perto de nós. O último relatório da Unesco, Redescobrir Novos Futuros Juntos, diz-nos que nenhuma tendência é um destino. Eu guardei essa frase que está lá escrita num dos bocadinhos iniciais e pensar como é que de facto nós podemos fazê-lo. Vamos já para a cobertura da creche, que são cerca de 53% em Portugal e diferente em cada distrito de forma diferente e, portanto, necessariamente esta expansão, eu fiquei muito feliz por saber que a Alexandra, que esteve ligada às orientações pedagógicas para a creche na sua coordenação e como coautora com um grupo extraordinário de pessoas, de profissionais e colegas, que também está ligada a esta expansão, porque isto é um sinónimo de que estamos a unir pensamento, a unir uma intencionalidade bem fundamentada àquilo que depois é este crescer das respostas. Miguel, o que é que sugeriram estas reações e o que é que o Miguel está a pensar aqui relativamente à questão tão boa que nos colocou? Então, eu estou a pensar que... estou a pensar numa coisa que acabou de dizer e que eu acho que é muito importante, que é... Nós temos um bocadinho a possibilidade de escolher o nosso futuro, não é? Os problemas existem e o facto de nós conseguirmos olhar para eles objetivamente, ajuda-nos a tomar ações. E essas ações são formas de resolver os problemas, não é? Uma forma típica de agir é não agir. E isso é uma coisa que nós estamos muito a fazer em Portugal, não é? Ou seja, a nossa inação é uma escolha. Quando nós escolhemos não explicar aos pais a importância do pré-escolar, quando nós escolhemos que a opinião pública não tenha bem a noção dessa importância, quando nós escolhemos, por exemplo,
que os primeiros anos estejam sob a tutela do Ministério do Trabalho e não do Ministério da Educação, estamos a sinalizar uma determinada coisa, não é? E, portanto, está nas nossas mãos, e quando digo nossas mãos, é de nós que estamos nesta sala, as pessoas que têm filhos pequeninos, e toda a gente, não é? A sociedade somos nós, o Estado somos nós. Eu acho que a Alexandra disse isso e eu revejo muito nessa frase, acho que tem muita luz. E se é verdade que neste momento Portugal tem coisas boas e coisas más nos primeiros anos, também é verdade que está nas nossas mãos lutar para resolver as más. E então, eu estou convencido que duas coisas. Primeiro, nós temos essa capacidade enquanto país, estou mesmo convencido disso. E, em segundo ponto, eu acho que nós, enquanto país, temos mesmo a capacidade de lutar para ser os melhores do mundo neste aspecto. E vou explicar porquê. Oh, mas Portanto, isto é um isto é bocadinho que é uma afirmação de força que nos deixa aqui Eu sei. com entusiasmo e com sentido de responsabilidade. Vamos a Não, isso. sem Miguel. dúvida. Eu acho Eu mesmo que acredito também. Ainda bem. Não, eu acho mesmo que tem que se ter essa ambição. As nossas crianças não merecem menos que isso. Pronto. E aqui, então, eu vou dar assim uma pequena história sobre isto. A primeira é que, apesar de tudo, Portugal tem à volta dos 50%, disseram-me agora 53%, os últimos dados que eu tinha eram de 2002, que era 51,3%, pronto, 50%, mais 55. coisa, menos coisa, de cobertura, não é? O que, na verdade, é bastante alto comparar com a Europa. Certo. É bom. E, portanto, devíamos ficar contentes e é uma coisa que nos devia dar alguma alegria. Mas se é verdade que 50% tem esta cobertura, quer dizer que há 50% que não a têm. E a nossa ambição tem que ser chegar a esses 50%. Se o conseguíssemos fazer, seríamos o único país da Europa a conseguir fazê-lo. E eu acho que isso é uma aspiração muito importante. E eu estou convencido que Portugal não tem que ser sempre dos piores da Europa. Pelo contrário, Portugal consegue muitas vezes ser os piores da Europa. Um exemplo disso, muito recente, e que a mim me encheu de orgulho, foi que, por exemplo, Portugal é o país da Europa, da OCDE toda, portanto, nem sequer é da Europa, é da OCDE toda, portanto, tem vários países fora da Europa, onde menos crianças passam fome na escola, por exemplo. Se nós conseguimos fazer isso, se nós tivermos a agência, não é? Ou seja, a vontade de agir e de conseguir ter estas coisas, nada nos impede de conseguir fazer o mesmo por esta altura que é a mais importante da educação. E, portanto, nós partindo desta situação boa, que é, temos 50 e tal por cento de cobertura, vamos ser ambiciosos e chegar ainda mais longe e mostrar ao resto da Europa que é possível dar cobertura a toda a gente. É caro, é. Envolve imensos sacrifícios, porque quando se investe numa coisa deixa de se investir noutra, é verdade. Se vale a pena, eu acho que vale muito a pena. Pronto. E aqui eu gostava de dizer duas ou três coisas. A primeira é que é verdade que nós temos cerca de 50% de cobertura na primeira infância, e isso é bom, mas também é verdade que essa cobertura não tem aumentado muito. Ou seja, continua mais ou menos à volta de 50%, pelo menos desde 2015. E isso é importante reter. E é importante perceber porque é que não conseguimos fazer isso nessa altura. Bem, sei que houve algumas crises grandes e uma pandemia pelo meio, e portanto convém ter isso em mente e perceber se chegámos a um teto que não conseguimos ultrapassar e porque é que chegámos a esse teto e não o conseguimos ultrapassar. Eu acho que nós conseguimos. E temos de trabalhar para isso. Agora, temos aqui dois desafios que eu acho que aqueles em que se tocaram e que são desafios muito grandes. O primeiro é que esta distribuição, estes 50%, são muito dispares do ponto de vista de quem o beneficia deles. Certíssimo. Ou seja, nós conseguimos olhar e perceber que as famílias mais pobres têm menos acesso tanto à creche como ao pré-escolar do que as famílias mais ricas. Isso aí é um dado que nós conseguimos ver. Cerca de 60% das famílias mais pobres, ou seja, no quartil 1, não têm acesso à creche. O que contrasta com por volta dos 50% dos 50% nas famílias mais ricas. Portanto, temos 10 pontos percentuais de diferença. No pré-escolar, são números diferentes, mas também nesta ordem de grandeza, do ponto de vista da diferença em termos percentuais. E isso é importante precisamente porque as famílias mais pobres são quem beneficiaria mais de uma resposta ao pré-escolar. Porque em casa têm menos resposta dos pais, os pais, evidentemente, podem ter menos tempo para eles, podem ter menos livros em casa, um vocabulário menos rico, menos capacidades de oferecer ações formativas e de desenvolvimento motor e cognitivo.
E, portanto, era importante que estas crianças mais pobres tivessem mais acesso à creche e ao pré-escolar do que as mais ricas. E o que nós temos em Portugal é o contrário. Portanto, isso é uma coisa que temos de resolver. E depois, eu acho que o grande desafio, e é um desafio que não é só dos primeiros anos, é os professores. Neste caso, os educadores. Eu acho que se deviam chamar professores na mesma, mas pronto, isso é uma opinião minha. Eu acho que se deviam chamar todos educadores, que isso é uma Ou opinião isso, minha. Ou todos educadores. ou isso, Oh, Miguel, se agora bem ficávamos aqui a discutir, é muito interessante e muito bom. Não, boa, gosto mais dessa, está bem. E que engraçado, nunca tinha pensado, eu normalmente penso nisto em inglês, porque é o teacher, e depois na universidade é que se é um professor, não é? Certo. E em Portugal, de facto, não temos, nunca tinha A pensado língua nisto. portuguesa é um bocadinho mais rica nesse aspecto, É, e somos todos educadores. é verdade. Então pronto, não só vou aceitar como vou começar a dizer assim, vou tomar uma nota para me lembrar. Portanto, ainda bem que aprendi isto. Pronto, e nós aqui temos uma grande dificuldade, que é, eu não tenho, e eu acho que não existe muita literatura acerca de a importância da, eu vou usar a palavra eficácia dos educadores nos primeiros anos. Há muita literatura sobre a eficácia dos educadores, ou seja, dos professores, a partir da escolaridade, ou seja, a partir do Da primeiro ano, não escolaridade é? obrigatória. Exatamente. Isso existe muito. Mas podemos assumir algumas lições sobre isso. Que eu acho que, em princípio, salvo se alguém fizer um estudo e provar o contrário, o que eu espero que façam, em princípio, há muitas lições a ter sobre isto. A primeira é que nós sabemos que, ao nível da escola, nada, mas absolutamente nada, é mais importante do que a qualidade do professor. E muitas vezes nós esquecemos disto. A qualidade do nosso professor vai ter um impacto não só na nossa capacidade de aprender, como na nossa capacidade de ter boas notas e nos nossos ordenados quando crescemos. Isto quer dizer que a eficácia de um professor, daquela pessoa que está à frente da nossa sala de aula, é uma excelente forma, não só de dar acesso a uma vida melhor a todas as crianças, como eventualmente combater a pobreza. Se nós conseguíssemos que todas as crianças tivessem acesso a um grande professor, nós conseguíamos que elas ganhassem mais dinheiro quando crescessem e daí fossem menos pobres. Conseguimos também que o país enriquecesse bastante, mas isso já são contas um bocadinho maiores. Nós fizemos estas contas para a Inglaterra e melhorar ligeiramente a qualidade dos professores traria um aumento da economia de 10 bilhões de pounds. Portanto, é assim muito dinheiro. São assim umas ordens de grandeza muito grandes. E o mesmo se passaria em Portugal, à escala, evidentemente. Só que nós temos aqui dois problemas. Um que é a falta de professores em todos os níveis de ensino, mas muito no pré-escolar. E, portanto, nós até 2030 vamos ter que formar entre 4.500 a 5.500 novos educadores. Ainda não há falta. Há envelhecimento Assim, e aproximação da saída desses exatamente. profissionais e não temos ainda a capacidade de Exatamente. repor ao mesmo ritmo que a saída. Peço Exatamente. desculpa, mas Não, é tem razão. importante, Até é porque, importante retificar. ou seja, vai começar a haver falta, penso que a partir do ano letivo 2024-2025, em princípio. sim, este ano já Este ano. sai um número muito significativo Exatamente. de profissionais na educação de infância, que é o grupo mais envelhecido. Exato, e é muito interessante que a publicação do regime jurídico revisto que regula a profissão docente justamente já contempla explicitamente o contexto de creche. Portanto, há aqui, desculpem este parênteses, mas há aqui também do ponto de vista desta percepção da importância que vai ter uma formação muito sólida também dos 03, consignada na própria regulamentação da profissão docente, que não estava formalizada deste modo. Sim, mas os educadores sempre foram formados para 0 a 6 anos. Sem dúvida, Alexandra. Mas em termos de mercado de trabalho, a sua maior oportunidade era na educação pré-escolar, dada a taxa de cobertura que há na oferta na educação pré-escolar. Exatamente, depois temos a questão da certificação do tempo de serviço em creche para os educadores de infância e tudo aquilo que no fundo dignifica e valoriza, que já é consignada, mas ainda não contempla efeitos para a progressão de carreira. Portanto, há aqui várias coisas que se calhar hoje não vamos ter a oportunidade de falar em todos. Na rede pública, exatamente. Portanto, são questões que depois estão todas ligadas umas às outras e que, como tudo aquilo que nós fomos aqui conversando. Miguel, peço desculpa por interromper. Não, até porque isso levantou-me agora uma dúvida, nunca tinha pensado nisto, mas se calhar alguém pode esclarecer e se não puder, depois vamos ver e perceber o que é que se passa. Quem paga os ordenados destes educadores não é o Ministério da Educação,
Ou não? Vamos lá por partes. Ok. Posso explicar? Força, claro que sim, este claro que sim. podcast vai chegar seguramente a muitas pessoas que podem também não ter esta informação. Exato. E ela é importantíssima. Vamos a isso, Alexandra. Nós temos em Portugal um nível de formação de professores, de um modo geral, desde a educação, para todo o sistema educativo, porque a educação pré-escolar é sistema educativo, mas os educadores de infância são formados para 0 a 6 anos, lato sensu. E é obrigatória a existência e o trabalho de educadores de infância na creche. Okay? Mas, em termos de sistema educativo, nós só temos carreira docente na rede pública, em termos de funcionários com o patrão Ministério da Educação. Portanto, só na rede pública, no sistema educativo público, é que os educadores são funcionários do Ministério da Educação e, portanto, o seu salário é pago pelo Ministério da Educação. Na rede solidária e na rede privada, obviamente que o seu empregador são as instituições de pertença. Mas eles são educadores de infância. E em qualquer uma das redes, na privada solidária ou na privada, no particular e cooperativo, portanto, com e sem fins lucrativos, existem tabelas salariais, existem estruturas de carreira e possibilidade de progressão. O que é que isto significa? Que um educador que está em creche neste momento, se a sua entidade empregadora cumprir aquilo que é a adoção de uma tabela salarial e de uma progressão de carreira dentro da estrutura da tabela que adotou, ele quando chegar a concorrer ao sistema público, à rede pública, ele pode estar num patamar da profissão que não necessariamente é a base da carreira. O que é que acontece? Este reconhecimento, o tempo de serviço em creche, não conta quando ele concorre à educação pré-escolar, ao sistema, à rede pública. Essa é uma Mas mensagem conta para todos os outros efeitos, naquilo Exatamente. que é a sua progressão dentro da estrutura de carreira na instituição onde está e conta para efeitos de aposentação. Portanto, como tempo de serviço na sua vida contributiva, não na sua profissão, se o profissional quiser ingressar na rede pública. Oh, Alexandre, então agora pôs-me Não outra sei se me dúvida. expliquei. Acho que para mim fez todo o sentido. E obrigado, porque assim já fiquei mais esclarecido. Então, mas eu tenho uma pergunta um bocado provocatória, Vamos a isso. que é... Ah, Então, Peço só desculpa, só diga. aqui um acréscimo relativamente aos educadores de infância que trabalham na educação pré-escolar no setor solidário, na rede privada solidária, vulgo IPSS. Uhum. Desde 97, com o Programa de Expansão e Desenvolvimento da Educação Pré-Escolar, que o Ministério da Educação subsidia o salário dos educadores de infância em educação pré-escolar nas IPSS. Isto foi planeado por um tempo que seriam de 10 anos, que era o que se previa que as instituições ganhassem de condição para se autonomizarem na sua autossuficiência para prover salários dignos aos seus educadores de infância. Como isso não está alcançado, o Ministério da Educação continua a atribuir às IPSS um suplemento salarial para que os educadores de infância em educação pré-escolar possam beneficiar. Isto depois traria todo um conjunto de outras discussões ao nível Sim. da gestão e das opções na constituição dos grupos em creche em educação pré-escolar, fundados em princípios que não são pedagógicos e que são financeiros. Isso, Exato. O modelo de financiamento das IPSS, mas só isso daria um podcast. Só aqui também fazer um parênteses. Nós temos neste momento um mestrado em Educação Pré-Escolar e mestrado em Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo, que dão esta profissionalização, e temos existe de facto um maior número de mestrados em Educação Pré-Escolar e Primeiro Ciclo do que mestrado em Pré-Escolar em Portugal e, portanto, tendencialmente, se não há uma vontade
muito grande da própria instituição formadora em iluminar os 03 como fundamentais, porque nós temos, eu costumo dizer que no nosso currículo devia estar lá fluentes na linguagem do desenvolvimento. Somos fluentes em inglês, em francês, mas temos que ser fluentes na linguagem do desenvolvimento, e esse desenvolvimento implica a família, implica a comunidade, e portanto isto ainda não é qualquer coisa que esteja completamente discutida, e o último estudo que fizemos no ProChild Collab mostra isto muito bem, que há disparidade entre as instituições de ensino superior, e agora pegando no Miguel e naquilo que é a importância dos professores, dos educadores, como fundamental para o sucesso do desenvolvimento, do bem-estar e da aprendizagem das crianças, ainda temos formas diferentes, paradigmas diferentes em que assenta a própria formação. Portanto, trazer os 03 como uma reflexão para dentro de qualquer formação, seja ela mestrado em pré-escolar ou pré-escolar e primeiro ciclo, parece-me de uma grande urgência, tendo agora, sobretudo, em conta toda esta modificação que estamos a ver de profissionais. Então, eu não queria monopolizar, mas então queria só fazer aqui um statement e depois queria fazer uma pergunta provocatória. Temos mais 5 minutos, agora vamos aqui gerir aqui o nosso tempo. Então vai ser rápido, que é. Vamos a isso, e deixo uma pergunta retórica, que é, de facto, isso é que os professores ou os educadores são 2 a 3 vezes mais importantes do que qualquer outra coisa que existe nas escolas. O tamanho das turmas, os tetos, tem ambiente, etc, etc. Pronto. E nós também sabemos que um aluno que tem acesso aos professores mais eficazes, e eu aqui digo eficazes, não digo que... Claro que há pessoas que são melhores que outras na sua profissão, isso existe em todo lado. Mas muitas vezes a eficácia tem a ver com... É mais difícil, por exemplo, ser um bom professor numa escola mais pobre, com menos recursos, e onde as crianças têm famílias familiares difíceis, etc. Mas pronto. Portanto, feito esse disclaimer, é que de facto um professor mais eficaz gera uma aprendizagem muito mais efetiva nas crianças. E, portanto, se nós conseguirmos aumentar a qualidade destes professores através da sua formação inicial, mas também contínua. E contínua. Isso. E a formação... O desenvolvimento profissional é crítico. Exatamente, pronto. E eu tive a oportunidade nos últimos 4 anos de, felizmente, fazer parte, uma oportunidade de carreira muito grande na minha vida, da maior transformação na formação contínua de professores que se fez no mundo, que foi aqui em Inglaterra nos últimos anos, e no qual também olhámos para os educadores de infância, que foi muito interessante. Mas a minha pergunta é, há uma parte de tudo isto que tem a ver com a dignidade que nós damos a estes educadores. E pronto. E isso tem a ver com a maneira como os pais os percepcionam, e muitos pais, de facto, muitos amigos meus que têm agora filhos e dizem: isso não interessa para nada os primeiros anos, que eles não aprendem nada, estão lá só a olhar para o teto e depois choram e estão melhor em casa, apanham doença. Pronto. Dizem assim estas coisas que não Pessoas têm da assim... sua idade? Sim. Quantidade de jantares, se soubesse que eu tenho que explicar às pessoas, não, é mesmo a altura mais importante. É um bocadinho desesperante. Mas o meu ponto seria o seguinte: valorizar estes profissionais poderia de facto trazer melhoria à qualidade do nosso sistema. E a minha pergunta é, eles não são empregados do Ministério da Educação porque seria mais caro? Eles que fossem empregados do Ministério da Educação? Não. Isso tem a ver com a estrutura do sistema. Ou seja, nós temos uma rede pública, temos um sistema educativo que vai da educação pré-escolar ao ensino secundário. A partir dos 3 anos. E temos 3 naturezas de instituições que podem prestar um serviço público. Temos a rede pública, temos a rede privada solidária, sem fins lucrativos, e temos a rede privada com fins lucrativos, vulgarmente designado particular e cooperativo. Não é? E, portanto, a natureza dos empregadores é distinta. Pois. Agora, se me pergunta se em termos de creche, que houve uma mudança que foi feita em que havia uma rede pública de creche, que eram as creches da Segurança Social, e fez-se a transferência dessas creches para a gestão privada, maioritariamente para as IPSS, aliás, para as IPSS e para as misericórdias. E, portanto, a tutela do emprego desses profissionais, sejam eles os educadores, eu gostava aqui de sublinhar, era aqui um dos aspectos das sugestões que eu trazia também do pensamento, é que os educadores são, assumidamente, a liderança que deve estar assumida e exercida, mas há todo um conjunto de outros profissionais que são necessários em creche e que não são necessários nos outros níveis educativos. E esses profissionais
também têm que ter uma formação muito sólida, robusta, coerente com esta visão de criança, com estes fundamentos, com estes princípios, com um conhecimento daquilo que é o desenvolvimento e a aprendizagem, e estou a falar dos auxiliares, designados de formas muito distintas, mas estou a falar também dos outros profissionais de outras áreas do saber que também são necessários e que são igualmente importantes. Sob a liderança de um educador, que deverá ser o detentor desse conhecimento maior, mas nós sabemos que a vida na sociedade atual é cada vez mais complexa e sabemos que há áreas do conhecimento que são absolutamente críticas e que evoluíram também no seu conhecimento sobre a criança e sobre a aprendizagem e o desenvolvimento, que são contributos fundamentais. Portanto, não são profissionais para desprezar numa visão Claro. de qualidade em educação de infância e de educação do modo geral. Mas na educação de infância, o educador sozinho não faz nada numa sala se não tiver os auxiliares, por maior proximidade e presença que possa ser dada às famílias. As famílias não são profissionais de educação de infância, eles são importantes para a vida da criança, essa parceria, mas os outros profissionais que são necessários também, a começar pelas auxiliares, que são a outra metade dos educadores, não é? E muitas vezes são as pessoas que têm maior proximidade, maior permanência e tempo passam com as crianças e que maior proximidade têm com as famílias, porque até muitas vezes pertencem à própria comunidade, o que já não Certíssimo. é uma mesma realidade com os educadores. Portanto, isto para dizer que nós deixámos de ter rede pública creche. E isto foi introduzindo ao longo destes anos muitas diferenças no modelo que temos em educação e cuidado para os 0 a 3 anos e nos desafios que isto tem levantado na continuidade, até dentro das mesmas instituições, mas sobretudo na continuidade educativa, quando a criança sai de uma creche privada para uma educação, para um jardim de infância da rede pública, porque há aqui culturas organizacionais que são distintas e que não estão investidas no olhar sobre a criança e nos processos de transição e de continuidade, independentemente da natureza e da cultura organizacional de onde a criança provém. Os profissionais não têm ainda essa cultura de colaboração e de cooperação centrada na transição e na continuidade das crianças. Agora, eu também considero que há aqui um investimento que o país fez e que é muito visível na educação pré-escolar, no reconhecimento do valor da educação de infância para a criança, em concreto a educação pré-escolar, porque há um caminho muito longo a fazer no que diz respeito à educação em creche. E Luciana, às dimensões também da vida privada que se prendem com o brincar, o tempo em família, a desafetação de outros espaços que provavelmente não são tão interessantes e construtivos para a criança, não é? O acesso à cultura continua também a ser altamente deficitário, sobretudo para as crianças de contextos mais vulneráveis. Mas que há aqui um reconhecimento do valor da educação pré-escolar, eu julgo que sim. O estudo que foi aqui mencionado fala mais sobre a creche, e aí sim eu acho que há um desconhecimento muito grande sobre a importância e o momento crítico do investimento que é preciso fazer por parte de todos, não colocar só do lado dos profissionais, mas colocar também como uma responsabilidade das famílias, a partir do seu núcleo, os pais, mas da família alargada. E os avós aqui são pessoas muito importantes na vida destas crianças e são muito rede de suporte em muitas realidades e muitos contextos. eu estava a ver aqui a Lourdes, enquanto a Alexandra ia falando, também com muita vontade de participar e é justamente... Desculpa. Nada, não, é que o nosso entusiasmo é muito bom e é bem a tradução daquilo que nos move este tema, não é? E com toda a sua atenção, a Lourdes estava a escutar e aqui a dar sinal de que
que era importante também dar o seu contributo. Obrigada, já muito foi dito, tudo muito interessante, muito importante. Eu talvez, fazendo aqui uma observação um pouco mais macro e saindo do âmbito dos profissionais da educação, que, enfim, temos especialistas e conhecedores muito melhores do que certamente eu, mas gostaria de, talvez como um fio condutor, dizer que Portugal já conquistou muita coisa. Tem uma estratégia nacional de combate à pobreza, que tem que a concretizar, é verdade, temos um plano há um ano, tem que a concretizar, temos uma agenda de trabalho digno que pretende de alguma forma concretizar melhores condições para os pais poderem ter mais tempo para os seus filhos. Temos a garantia para a infância, com a criação dos núcleos locais. Enfim, tudo isto são políticas públicas que são implementadas e que demoram em ser implementadas, mas Portugal já conseguiu, está a conseguir. Temos orientações pedagógicas relativamente para a creche, que isso foi uma ponta de lança fantástica e que a campanha, de facto, também se reivindicava e ficamos todos muito contentes. Também temos programas e sistemas nacionais para a intervenção precoce, e que é fundamental e que é, de facto, uma boa prática que na Europa não existe e que Portugal é pioneira em juntar 3 ministérios, Segurança Social, Saúde e Educação, sobre um mesmo foco, no sentido quando as crianças, de facto, não aparecem, não nascem como expectável e, portanto, precisam de necessidades de terapias, de psicologias, enfim, todas aquelas áreas que a intervenção precoce domina. E também já há muitas políticas. Portugal já implementou nos últimos anos muitas políticas de apoio às famílias. Não significa que esteja tudo feito. Efectivamente, há desigualdades regionais, desde o nosso ponto de vista, desde a campanha e dos estudos que a Fundação Nossa Senhora do Bom Sucesso encomendou a propósito da campanha. Há desigualdades regionais, há problemas nas capacidades dos profissionais, educadores e auxiliares, sobretudo, há problemas, há infraestruturas que não são elásticas, há escolas que não são elásticas, não se conseguem colocar 400 onde há lugar para 200. Há dificuldades, há naturalmente cargas financeiras das famílias muito mais pesadas, porque, enfim, o custo de vida tem aumentado muitíssimo e, portanto, há claramente, apesar dos apoios, há de facto dificuldades nas famílias, mas há outras oportunidades, e há oportunidades que não devemos deixar de alguma forma de trazer aqui, e uma delas seria, por que não, focando-nos, a propósito de tudo isto que estávamos aqui a ouvir com muito cuidado, implementar programas de formação para os pais, focados em práticas de parentalidade positiva, nutrição, desenvolvimento emocional, saúde infantil. Nós também temos evoluído muito, de facto, não temos mortalidade infantil, mas ter cuidado, consultas de especialidade das crianças 0,3, 0,6 anos, atempadas, é muito difícil. Atempadas no Serviço Nacional Público, ter médicos de família, sobretudo para as famílias mais pobres, aquelas que têm uma situação de risco de pobreza, é essencial. E aí há muita coisa ainda para fazer, não há dúvida, há muito para fazer. Mas talvez aqui o desafio, e eu fechava aqui o meu ponto, porque sei que estamos a extravasar já todo tipo de período de vida, de vida deste nosso podcast, é que, para além de uma educação e saúde de qualidade, e para além da saúde, nós possivelmente precisaríamos, e lanço aqui o desafio, de termos um Ministério da Infância. E por que não? Seria um bom propósito de juntar aqui diferentes conhecimentos para que as políticas públicas pudessem ser mais integradas possíveis. Fica aí o desafio. Excelente desafio. Os nomes, o que é que há num nome, não é? Há tanta coisa e de facto nós podemos aqui, como o Miguel nos disse, temos essa capacidade, podemos fazê-lo, implica toda uma ação intencional da nossa parte. O Ministério da Infância seria muito bonito e muito bom.
Nós procuramos aqui na formação, e agora falando do que são os desafios da formação inicial, fazer com os alunos aquilo que gostávamos que eles fizessem depois enquanto futuros profissionais. Há aqui uma dimensão de singularidade, de relação, de respeito, porque estamos a falar, quando a Alexandra há pouco falou da intencionalidade pedagógica, destes espaços de reflexão e de discussão, eles começam aqui connosco, não é? E, portanto, começam aqui com este trabalho de pensarmos porque é que aqui estamos e que profissionais é que queremos vir a formar. E, portanto, do ponto de vista do ensino superior, há muito que temos a aprender, quase que os princípios das orientações curriculares podiam ser os princípios do ensino superior. A criança é o agente da sua aprendizagem, pois o aluno também é o agente da sua aprendizagem, a articulação de saber, pois o saber está articulado e só o separamos para depois o podermos juntar e perceber melhor. O desenvolvimento e a aprendizagem são indissociáveis? Pois claro que são, e uma exigência de resposta para todos. E, de facto, são princípios grandes das orientações curriculares que poderiam aqui ser comuns. Eu deixava um bocadinho à semelhança deste bom desafio que a Lourdes aqui nomeou no Ministério da Infância, dava a palavra a Alexandra e ao Miguel para um último contributo aqui para o que falta fazer, ações que considerem fundamentais e, de uma forma breve, deixarem aqui para outras conversas, porque esta conversa vai com certeza levar a muitas outras de quem nos vai escutar. Aqui no ISPE, de certeza que o vamos fazer. E deixar-vos esse desafio para fecharmos aqui o nosso encontro de hoje. Avanço eu, Miguel? Força. Eu se calhar deixava aqui um enormíssimo desafio que se prende com muito do que estávamos aqui a falar e que no fundo tem sido também aqui quase que o diapasão do grupo de trabalho que eu tenho o privilégio de estar a coordenar neste momento, que é um olhar sobre a qualidade. Já está estudado, está definido o que é que significa construir a qualidade na educação da infância. Essas dimensões estão explicitadas, portanto, o acesso é uma delas e ela, neste momento, é uma enormíssima preocupação. E o acesso não é só o lugar, é também o lugar, mas é um acesso a uma resposta de qualidade. Garanta que a criança tem o seu espaço de participação também e que ela não é só o objeto sobre o qual os outros estão a agir. Ela também tem direito a agir. Mas depois tudo o resto que tem a ver com os profissionais, tem a ver com o currículo, que tem a ver com a avaliação, com a monitorização e a avaliação, que tem a ver com o modelo de governança e de financiamento. E portanto, todo o olhar que estamos a colocar nesta prioridade, que é saber onde é que estão as crianças e onde é que estão os lugares para as crianças, para depois irmos a todas as outras dimensões da qualidade, e efetivamente, neste momento, posso-vos dizer que sabemos onde é que está cada uma das crianças e onde é que está cada um dos lugares que pode prestar o serviço. E eles não são, ou seja, também é preciso dizer que grande parte do país já tem 100% de capacidade de resposta para as crianças que lá estão. É uma herança do decréscimo e da curva de natalidade que temos, mas é também o resultado do investimento que muitas comunidades têm feito na criação dos seus próprios serviços. Mas temos uma parte do país, cerca de um terço do país, que ainda vive em grande pressão de conseguir responder às suas crianças. Nós temos uma distribuição da população absolutamente assimétrica pelo país, concentrada nas zonas do litoral, e dentro das zonas do litoral nós sabemos que temos mais ou menos 3 pontos que são absolutamente críticos. O que é que eu colocaria aqui como grande ênfase, que enquanto país e muito acreditando também como o Miguel, que nós, se quisermos, somos capazes de fazer melhor do que temos feito, mas precisamos de ter uma cultura de monitorização e avaliação de políticas, mas também daquilo que são os serviços ao nível das instituições, muito mais séria. Uma cultura efetiva de monitorização e avaliação, que só depois assim podemos ter não só a capacidade de regular aquilo que cada instituição faz, mas também de termos dados que nos permitam, como país, tomar decisões. Uma cultura muito profunda de monitorização e avaliação acho que é importante, porque se calhar, Miguel, até temos dinheiro para fazer aquilo que é preciso.
Amém. Sim. Ok? Será muito bom. Portanto, esta continuidade, consistência na motorização e da avaliação que nos vai trazer a capacidade de melhor investir e melhor investir onde ela é necessário, sem descurar que se calhar o investimento maior tem que ser agora numa fase, num período, mas temos que o conseguir medir e planear prospectivamente, para que de facto seja um investimento, não seja um gasto que até tem efeitos em alguns, mas não tem efeitos para todos e, portanto, a mudança é mais restrita. Deixava aqui uma outra sugestão daquilo que é preciso fazer, é assumirmos com grande satisfação a diversidade que temos e a interculturalidade que banha o nosso país, e ela é muito visível nas instituições de educação. E é muito visível, por exemplo, nos cuidados de saúde, e, portanto, olhar para isto como uma enormíssima oportunidade de construir novas respostas, novos serviços, novos modos de fazer, que sejam humanizados, mas que se alimentem também dos estudos transculturais, por exemplo, em termos de parentalidade. A parentalidade não é exercida do mesmo modo por uma família portuguesa do Sul ou do Norte, mas também não o é numa família nepalesa, guineense ou australiana. E, portanto, olhar para a parentalidade, também como uma dimensão cultural. E isto depois traz uma riqueza às instituições de educação, de crianças, mais pequenas, muito, muito rica. E terminava, se a Ana Teresa me permitir, que eu também estive a fazer aqui um exercício com a palavra creche. Então Deixava vamos a isso, vamos a palavras: isso. Olha que bonito, vamos a isso. confiança, responsabilidade, educação, comunidade, herança e esperança. Oh, que bonito. Ai, podemos Obrigada. aqui juntar. Obrigada, Alexandra. Que bom, que bom. Excelente. Eu agora Miguel. vou parecer um mau aluno porque eu não fiz nada com o acrónimo. Pode criar agora, a criação. Não me ponho assim Criatividade. on the spot. Não, mas então eu vou ser muito breve e deixar só 3 tópicos. O primeiro é uma frase que é: mais dinheiro para quem mais precisa. Ou seja, é uma ideia de que nós temos que. Eu acho que a Alexandre disse uma coisa muito séria, que é: há dinheiro, nós temos dinheiro, o país tem dinheiro. Nós não escolhemos muitas vezes pôr o dinheiro nas coisas mais importantes. E é uma escolha, não é? Nós podíamos escolher pôr o dinheiro. E temos que saber como fazer isso também. Exatamente, pronto. Portanto, mais investimento para quem mais precisa. De facto, uma das coisas interessantes da literatura do James Heckman é que cada dólar investido nos primeiros anos chega entre 5 a 9 dólares de retorno. Portanto, é um investimento no sentido de vai ser pago de volta. Isso demora tempo. Demora alguns 20 anos, ou 30, ou 40 anos a ser pago de volta, mas é pago de volta e numa taxa muito boa para nós. Mas, portanto, investir em quem mais precisa, eu diria que é preciso ter mais dinheiro para as famílias e as crianças em quem isto mais beneficia, que são as mais pobres, e também, como a Alexandre disse bem agora, aquelas mais diversas e que precisam de maior integração social em Portugal, de outras etnias, de outras culturas, religiões, etc. E também nos pais. Agora, eu aqui vou dar um exemplo de uma coisa que para mim é importante, e entrando numa visão um bocadinho mais filosófico-política da coisa, esta ideia de que a sociedade só move se for o Estado a investir na sociedade é uma ideia que eu não compro. Pelo contrário, tenho a ideia que todos nós somos parte do Estado e todos nós temos essa possibilidade de arregaçar as mangas e de fazer coisas para ajudar todos, o bem comum, digamos assim. E queria dar o exemplo de uma ideia que foi aqui dada sobre não apoiar os pais, não é? E gostava de dar o exemplo de que em Inglaterra, quem apoia os pais é uma entidade privada, chamada National Childbirth Trust, ou NCT. E foi feita pelos pais, para os pais. E esta é uma entidade que chega ao país todo e que é muito importante porque dá precisamente formação aos pais sobre como ser pais, como trocar as fraldas, como treinar para usar como é que se diz em português? O penico? É assim que se diz, não é? O bacio, o bacio. O bacio, Bacio, exatamente. bacio. O bacio, etc. Todas essas coisas que muitos pais não nascem ensinados com isso, não é? Ou se calhar muitos pais não têm uma avó que lhes explique, etc, etc.
São filhos únicos, não tiveram. Sim, exatamente, por exemplo. E pronto, este era o meu primeiro ponto. Mais investimento para quem mais precisa. O segundo era mais investimento para os educadores. E aqui não é só do ponto de vista de eles terem mais formação, isso custa dinheiro, formação inicial e formação contínua. Temos a formação com o nível de qualificação mais elevado. Deste ponto de vista, há um reconhecimento muito grande, uma formação a nível de mestrado, que é quase única em nível da Europa. Só que um parênteses, Miguel, também Pois, agora temos é que ter certeza que temos gente suficiente. Sim, e que formação é esta, exato. E que formação é essa, exatamente. E, portanto, eu gostava de ver muito, muito dinheiro investido nestes professores, nestes educadores, e penso que isso valorizaria a profissão e todo o setor, e nesse aspecto arrastando o que aqui interessa, que é os bebés e crianças que nós queremos apoiar, não é? A ter o melhor começo de vida possível. E o terceiro, que eu acho que era um passo importante e que este governo já prometeu que ia dar, que era passar isto tudo para o Ministério da Educação. Porque enquanto tivermos, mesmo que seja só parte, no Ministério do Trabalho, o que estamos a sinalizar é que os primeiros anos são uma resposta ao mercado de trabalho. Ou seja, um sítio onde as mães e os pais, porque eles têm que trabalhar, podem ir lá depositar as suas crianças. Isso ficou muito visível recentemente no caso das creches dos Açores, onde o Governo Regional dos Açores decidiu que os pais que estivessem desempregados ou Queria beneficiários... decidir, não decidiu. Acho que chegou Não a decidir. ficou. Ah, não ficou? Eu acho que chegou a ficar. Eu acho que ficou nos Açores. Ele queria era que passar isso para o continente e o governo disse que não, praticamente, e ainda bem. Ainda bem. Eu acho que chegou a ficar nos Açores. Temos que ir ver. Agora a seguir estas férias. E isto era importante precisamente para sinalizar que a importância da creche pré-escolar não é os pais, mas os filhos. E eu acho que isso era um passo muito importante que podíamos dar enquanto país, era passar isto tudo para o Ministério da Educação. E assim me calo. Muito obrigada, Miguel. E a Lourdes não resiste? Não resisto. Muito interessante tudo, mas sem informação estatística, sem dados estatísticos, indicadores dos primeiros anos, dos 0 aos 3, até das grávidas, se seguem gravidez, qual é a vigilância gravidez, etc, não vamos conseguir fazer um pouco mais. Portanto, estatísticas, apelar aqui às boas práticas internacionais e aplicá-las em Portugal. E até às instituições de ensino superior e a tudo aquilo que pode ser esta belíssima parceria na prossecução dos estudos. Obrigada. Obrigada. Agradecer-vos imenso. Dizer que, de facto, este podcast chama-se Nós Percebemos e acho que ficamos a perceber muita coisa do que já sabemos e do que nos inquieta, e isso é a forma melhor de contagiarmos os outros também a pensar, a estar connosco nesta vontade de fazer melhor. Deixava-vos aqui esta ideia de Brazelton, de que os pais são os especialistas dos seus filhos, nós somos os especialistas no desenvolvimento, e é desta troca de intencionalidade pedagógica e de saber que depois podemos mais e melhor ir ao encontro daquilo que é a singularidade da história de vida de cada criança e de cada família. E lembrava-me aqui da música da Aretha Franklin, Respect, não é? R-E-S-P-E-C-T, That's What You Give to Me, Just a Little Bit. E, portanto, podemos começar por Just a Little Bit, mas temos que começar a sério. E o meu respeito agora vai para vocês, para a Lourdes, para a Alexandra, para o Miguel e para aquilo que foi o vosso contributo hoje. Foi excelente. Vou ficar a pensar em muito daquilo que aqui foi partilhado e vou de certeza, isto é um compromisso, aqui logo no ISPA, partilhar com os nossos alunos já no início do ano e com os nossos educadores cooperantes que são tão fundamentais para nós, e depois com todos aqueles que nos ouvirem. Espero que tenham ficado aqui mais sensibilizados. Devagar, que temos pressa, mas vamos fazê-lo bem feito, com qualidade, e vamos encontrar acrónimos para creche que traduzam o bater do coração do que é este compromisso maior com a infância. Muito obrigada a todos. E até breve. Esperemos que possamos continuar aqui nestas nossas reflexões e conclusões. Obrigada, até breve. Muito obrigada por todos. Obrigada. A todos. Obrigada.